Bom dia, a paz do Senhor. Vamos chegando, gente. Isso. Meu nome é Amanda, para quem ainda não me conhece, né? Eu sou esposa do Fernando. E aqui na igreja eu sirvo no Ministério da Juventude, junto com a pastora Viviane. Estamos aí nesse projeto, integrando o grupo de professores que tem ministrado os cursos, né? Os módulos, esse curso de evangelhos. É com grande alegria que a gente recebe esse desafio, né, tanto de ensinar como de aprender. E a gente precisa estar com o coração aberto, para que nós não sejamos apenas estudiosos dessa palavra, e sim praticantes. Então vamos baixar nossa cabeça, para a gente falar com Deus, entregar mesmo tudo que vai ser ministrado nessa manhã. Senhor, muito obrigada, Deus, pelo privilégio que nós temos de ter um lugar, meu Deus, preparado para aprendermos sobre a Tua palavra, para sabermos quem é Deus e principalmente, meu Deus, para que essa palavra possa nos transformar. Obrigada, Deus, pela Bíblia. Obrigada por cada homem que o Teu Santo Espírito inspirou, meu Deus, para escrever essas palavras. Obrigada porque é a palavra viva do Deus vivo. Ajuda-nos, Senhor, a entender o que o Senhor quer para a nossa vida e qual o nosso propósito nessa terra. Conduz esse estudo, Pai, e nos transforma. É o que te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, gente. Hoje eu já vou começar puxando a sardinha para o meu lado, para a minha lata. Eu acho que é um dos estudos mais preciosos que a gente tem para entender mais sobre evangelhos. A partir das próximas aulas, a gente começa a entrar em cada um dos evangelistas. Mas nesta aula, a gente vai poder estudar um pouquinho, obrigada, irmão Fábio, sobre o que há no Antigo Testamento a respeito da vinda do Messias. A gente vai poder se debruçar sobre algumas profecias que foram ditas há 500, 700, 800 anos atrás e fazer um comparativo com o cumprimento dessas profecias através da vida de Jesus. Então é aquela aula onde a gente vai no passado e volta no Novo Testamento para observar o cumprimento dessa profecia. É uma riqueza de detalhes. Por exemplo, que ele teria suas vestes rasgadas, sorteadas, que o preço seria 30 moedas, onde ele nasceria, a cidade, todos os detalhes a respeito da vida de Jesus, preditos há anos atrás lá no Antigo Testamento. É uma aula, gente, onde a gente tem que manipular muito a Bíblia. Nós vamos estar fazendo esse comparativo. Infelizmente, pelo tempo, a gente não tem como se debruçar sobre todas as profecias. Mas nós selecionamos algumas, e aquelas que nós não tivermos condições de ler aqui, vai ficar como um deverzinho de casa. Que você se debruce lá no resumo, fazendo esse comparativo. É muito enriquecedor. Nós abrimos o profeta no Antigo Testamento e depois olharmos no Novo Testamento o cumprimento dessa profecia. É uma tarefa assim que traz muita alegria e fortalece muito a nossa fé. Nos faz entender que desde o começo, o compromisso de Deus com a vida de cada um de nós, esse pacto de redenção que já estava preparado muito antes de que Jesus pisasse a terra, né? O compromisso do Senhor de mover o mundo, mover todas as coisas, para que nós tivéssemos essa oportunidade de nos voltarmos a Ele. Então é um exercício que nos dá, fortalece a nossa fé, né? Tira qualquer tipo de incredulidade do nosso meio. Então vamos lá, aqueles são os três, né, o tripé da nossa aula de hoje. A gente vai falar sobre Jesus no Antigo Testamento, as profecias. Depois a gente fala de profecias no Novo Testamento. A gente vê que os escritores do Novo Testamento, eles voltam lá nas profecias para convencer as pessoas, para reafirmar que Jesus era aquele Messias que os profetas anunciavam. Então a gente vê escritores do Novo Testamento buscando textos lá de trás, né, para legitimar Jesus Cristo como Messias. E depois a gente vai fazer uma analogia entre tipos, eventos, pessoas que estão na história da Bíblia e que personificam Jesus, que apontam para o Senhor Jesus. A gente vai poder passar nesse tempo nosso aqui, analisando um pouquinho ali daqueles 3 tópicos. Ô, gente, eu sou professora por profissão, então eu costumo falar que nem uma metralhadora. Vocês podem levantar a mão, interromper, tá bom? Senão, não para não, vai até sem nem respirar. Então, gente, o ponto de partida da nossa aula é aquele ali.
todo o Antigo Testamento, seja por promessas, pactos ou símbolos, aponta para o Messias prometido. Algumas pessoas pensam assim, né? Para que o Antigo Testamento? Para que todas aquelas histórias? Se a gente lê apenas o Novo Testamento, é suficiente para a nossa salvação. Pessoal, o Antigo Testamento, hoje a gente vai ter mais certeza disso, é que tudo, eventos, tipos, personagens, pactos, tudo aquilo apontava para Jesus. Jesus é o cumprimento de tudo aquilo que foi anunciado lá no Antigo Testamento. Nós vamos começar já logo no primeiro livro do Antigo Testamento. Queria que vocês abrissem a Bíblia lá no primeiro, Gênesis 3:15. Abram para mim, por favor. Quem está com o microfone aí pode ler. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém. Olha só, gente, já logo no início, né, o terceiro capítulo de Gênesis, ainda lá na história da criação, quando a gente tem a queda do homem, né, após ali o pecado original, a gente tem a primeira promessa da Bíblia, em Gênesis 3. Nesse momento aqui, Deus está falando para Satanás, né, aquele discurso, e ele fala: porém inimizade entre ti e a mulher aí simbolizando todos os descendentes, toda a raça humana. Quem é o nosso inimigo? Quem é o nosso adversário? Essa amizade, essa inimizade, né, que fala aqui, porém inimizade entre ti e a mulher, ferirás e te ferirás a cabeça, um descendente de mulher, a semente da mulher, ferirás a tua cabeça. O ferimento na cabeça, cabeça simbolizando poder. Ferir a cabeça é destruir o poder, né? É essa semente da mulher, Jesus, destruindo todo o poder de Satanás contra as nossas vidas, e tu lhe ferirás o calcanhar. O ferimento no calcanhar, gente, não mata ninguém. É um ferimento que dói como qualquer ferimento, mas é um ferimento da qual a pessoa, né, ela vai seguir adiante. Esse ferirás o calcanhar fazendo menção à crucificação, né? Então a gente vê aí já neste início, nessa primeira profecia da Bíblia, o Senhor Deus fazendo aquele compromisso, que da semente da mulher, ou seja, da raça humana, humanizado, nasceria aquele que iria derrotar o poder de Satanás. Então observem que Jesus, ele não surge lá na história, depois do nascimento dele em Belém, né? Ele já estava anunciado. No momento da queda do homem ali no Jardim do Éden, Deus já faz uma promessa de que enviaria alguém à terra capaz de derrotar o poder das trevas sobre a nossa vida, né? Prosseguindo ali. Gênesis 12. Gênesis 12, 3. Esse capítulo, gente, diz respeito à chamada de Abraão, né? Eu até já escrevi o versículo aí para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados, né? Jesus, como um descendente legítimo aí de Abraão também, a gente vê que é nós, adotados como filho de Deus, também fazemos parte dessa promessa. É uma promessa também que nos contempla. Esse chamado de Abraão também é um tipo que faz menção à figura de Jesus. Gênesis 22. Todos nós conhecemos essa passagem, é um capítulo inteiro, né, do sacrifício de Isaac. E uma frase que sempre precisa de vir ao nosso coração é a que Deus proverá. É aquele momento que Deus provê um cordeiro para substituir o menino. E a gente tem o nosso cordeiro, né, que ele mesmo se deu como sacrifício pelas nossas vidas. Também um tipo que personifica a figura de Jesus Cristo. O evento da Páscoa. Você queria copiar? O que você disse? O evento da Páscoa, né, que está lá em Êxodo 12. A Páscoa todo mundo sabe, né, que foi instituída e que é comemorada até hoje.
A gente sabe que desde que Israel, né, partiu do Egito ali, os hebreus, cerca de 1445 a.C., essa Páscoa é sempre celebrada. E a gente lembra que a orientação era que se matasse um cordeiro perfeito, que aquele sangue fosse passado nos umbrais da porta, é o que relata Êxodo 12, vocês podem ler em casa depois. E aí a gente vê que esse cordeiro ali daquele momento, ele também era um símbolo que apontava para Jesus Cristo, o cordeiro perfeito que pelo seu sangue, né, nos livra da morte. A Páscoa é um símbolo muito forte a tudo que Jesus representa como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Profeta Malaquias 3, verso 1 e 2. Se em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, a gente encontra apontamentos acerca de Jesus, no último também. Profeta Malaquias, ele não apenas profetizou sobre a obra do Messias, como contemplou até mesmo o seu mensageiro, o seu precursor, João Batista. Queria que a gente lesse esse versículo aí. Malaquias 3, verso 1 e 2. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscai, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá substituir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potássia dos lavandeiros. Amém. A potássia. Interessante a gente poder estudar a Bíblia e analisando os aspectos culturais. O mensageiro naquela época era aquele que ia adiante, né, daquela comitiva real, e ele tinha a função de ir tirando os obstáculos, né? Qualquer adversidade que tivesse no caminho que o rei fosse passar, o mensageiro ia antes para resolver esse problema. Então, olha que interessante quando o profeta Malaquias fala a respeito de um precursor, do Messias, que é a figura, né, a gente entende depois quando a gente vai ler lá no Novo Testamento, que era a respeito de João Batista, que ele dizia, que ele contempla até esse detalhe tão específico, né, de um arauto que prepararia o caminho para o Messias, nesse caso o profeta João Batista. Isaías 53. Estou sorteando, gente, alguns textos, escolhi 10 para a gente ter uma introdução para a nossa aula, porque são muitas profecias, daqui a pouco a gente vai poder apreciar um pouquinho disso. Isaías é considerado o profeta messiânico. É aquele que mais profetizou a respeito da vinda do Messias. E às vezes os temas, os versículos que a gente sabe de cor, são tirados aí do livro do profeta Isaías. Ele tem 125 profecias a respeito de Jesus. Eu coloquei 3 aqui porque eu tenho certeza que vocês devem saber de cor esses textos, né? A passagem do Antigo Testamento mais conhecida acerca de Jesus é Isaías 53, onde o profeta profetizou acerca do servo sofredor. Aquele texto ali é muito conhecido para nós. Ele tem em hinos, né, leituras em coisas que a gente vê quando é época de Natal ou época de Páscoa. Mas ele foi ferido por causa das nossas iniquidades e pelas suas pisaduras fomos sarados, né? Esse é um capítulo de Isaías que descreve bem o tempo ali, o momento da crucificação do Senhor, ele como servo sofredor. Isaías realmente teve esse privilégio e essa função de fazer muitas profecias a respeito do Messias que viria pisar a terra. Isaías profetizou que o Messias, o Emanuel, que significa Emanuel, gente? Deus conosco. Nasceria de uma virgem, e está lá Isaías 7,14. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Outro também que nós conhecemos muito e cantamos é Isaías 9,6. Jesus se chamará o seu nome. Vamos ler junto? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia, aleluia. Interessante é que cada um desses títulos do Messias, né,
maravilhoso, conselheiro, estava ali por trás de uma missão que esse Messias teria na terra. Olhem que coisa maravilhosa. Maravilhoso. Por que ele seria maravilhoso? Através de suas obras e milagres. Aquele que faria maravilhas, né? Poder de Deus. Conselheiro. Por que ele teria esse nome de conselheiro? A personificação da perfeita sabedoria e palavras de vida eterna. Deus forte, a plenitude da deidade em forma corpórea. O Pai da eternidade agiria eternamente em favor do seu povo. Que bênção, gente. E o príncipe da paz traria a paz com Deus à humanidade mediante a libertação do pecado e da morte. Então, para cada título que o Messias teria, estava incumbida ali missões, né, relacionadas àquele nome. E que coisa boa que está disponível para nós, né? Glória a Deus. Miqueias, ele profetizou, olha que profecia tão específica, a respeito de onde nasceria o Messias, em Belém. Belém, gente, não era uma cidade daquelas mais tops ali da Judéia, não, né? Daquelas mais influentes. Ela era uma província romana, está ali abaixo de Jerusalém, a 9 quilômetros mais ou menos de Jerusalém. Era uma província, né? A gente lembra porque que Maria e José estavam em Belém no momento do nascimento de Jesus, né? Foram ali fazer o censo, o recenseamento, a contagem do povo. E Jesus nasce ali em Belém, né? Um detalhe a respeito do nascimento do Messias, que já havia sido profetizado há muitos anos atrás. Essa cidade de Belém, a título de curiosidade mesmo, o local onde Jesus nasceu hoje é uma igreja, né? Se chama ali, Basílica da Natividade. Né, no estado da Palestina, fica na Cisjordânia. Nesse lugar ali é uma gruta, né, eles têm aquele lugar onde as pessoas fazem visitação. Tem uma estrela de prata, né, que é alvo de muitas fotos. Nos tempos de hoje deve ter muita gente fazendo selfie ali naquela estrela. Atualmente ela pertence à Igreja Ortodoxa Oriental, virou ponto turístico lá em Belém, esse local aí, considerado o local exato onde Jesus nasceu, segundo tradições, né? E o último que a gente vai poder citar é o profeta Daniel. Eu quis colocar assim, desde profetas maiores, profetas menores, para a gente ver que discorre por todo o Antigo Testamento. O profeta Daniel teve uma visão em que viu como filho do homem, o qual recebeu todo o domínio e poder para reinar para sempre. Filho do homem é a titulação que mais Jesus se dá no Novo Testamento. Né? Quando ele vai dizer a respeito de si mesmo, ele usa muito esse termo, né? Ele se chama de filho do homem. Então a gente vê em Daniel 7, 13 e 14 também, através de uma visão, o profeta Daniel fazendo menção também à figura de Jesus. É importante, gente, a gente ter um cuidado para olhar. Peguei essa imagem emprestada do curso lá da monarquia. Olhem a data aproximada da cronologia. Quantos anos antes de Jesus tocar a terra, essas palavras já estavam registradas, né? Oséias 750, Amós, Miqueias, que nós acabamos de ler, 735 antes de Cristo. Profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo nascer, já tinha dito todas essas coisas. Daniel, 600, Zacarias, Malaquias, né? O intervalo desse tempo, de quando aconteceu essa profecia até o cumprimento dela, é coisa de nos deixar realmente boquiaberto, né? Hoje, quando a gente lida com o tempo de um jeito assim tão impaciente, não é verdade? E isso comprova também, primeiro, que Deus não mente, que Deus não muda, e o que Deus diz vai se cumprir. Né? O que foi dito irá se cumprir. Isso é renovo na nossa fé. Né, de crermos que Deus tem o controle de tudo e que no tempo do Senhor, na plenitude do tempo, as coisas vão se cumprir, não é verdade? Isso aí trabalha um pouquinho na nossa inquietude. Gente, eu vou deixar passar um material aqui, queria que vocês dessem uma olhadinha, mas sem tirar muita atenção de mim. Eu tenho um compilado aqui de todas as profecias do Antigo Testamento, tá? Em que livro elas estão, são mais de 300, para vocês darem uma olhadinha
e ver detalhes mesmo de tudo. Jesus teria golpeado na face. Isso está predito lá em Lamentações. Então, assim, que vocês pudessem, a título de curiosidade, olhar esse material e terem certeza da grandeza de Deus e do cuidado dele com as nossas vidas e do seu compromisso de enviar Jesus à terra por amor de cada um de nós, né? Uma olhada aí que é muito rico esse material. As profecias agora no Novo Testamento. Vamos entrar naquele segundo tópico ali. No Novo Testamento a gente entende que ele é o cumprimento. Tudo aquilo que do Antigo Testamento apontava para Jesus, agora a gente vai ver se cumprir, né? A gente pega que tanto o próprio Senhor Jesus usava os escritos, né, do Antigo Testamento, o Pentateuco, que era o acesso que as pessoas tinham, para dizer, isso que foi dito por Moisés, sou eu. Como que vocês creem nisso aqui e não creem no que eu digo? O próprio Senhor Jesus fazia uso das escrituras, né, para se afirmar como aquele que eles estavam esperando, como os escritores também no Novo Testamento fazem uso das escrituras para afirmar que Jesus era o Messias aguardado. Então, vamos ver algumas passagens de Jesus em que ele diz, eu sou esse que vocês aguardam. Queria que vocês abrissem para mim alguém aí, em João 5, 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais de tê-las a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém. E um pouquinho mais adiante, nesse tempo de João aqui, nesse texto, gente, que são palavras do próprio Jesus, ele tinha acabado de curar um paralítico lá no tanque de Betesda, e era no sábado. E uma particularidade que a gente vai ver daqui a pouco a respeito do livro de João, é que a cada milagre existia um grande discurso de Jesus, né? É o livro dos grandes sermões aí do Senhor, explicando, falando com as pessoas. E nesse momento, como essa cura foi no sábado, né? Vem lá os judeus para cima dele, cobrando, e aí ele vai mesmo se afirmar como o Senhor do sábado, o Senhor de todas as coisas. Esse capítulo de João 5 é aquele que o Senhor confronta, dizendo, chamando-os mesmo de hipócritas, né? Que se vangloriavam de conhecer as Escrituras e que não entendiam que tudo aquilo que estava escrito na Escritura dizia a respeito e se cumpria no próprio Jesus. Seguindo esse 35 aí, o 45 e 46 diz assim, não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai, há um que vos acusa, Moisés. Ou seja, é Moisés mesmo que disse para vocês que eu viria. E agora eu estou aqui e vocês não creem que sou eu. Olha no 46. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim ele escreveu. Então é o próprio Senhor Jesus fazendo uso das Escrituras, que era o que o povo tinha de conhecimento, né, e se vangloriava por aquele conhecimento a respeito dos escritos de Moisés, dizendo que o que foi escrito lá, sou eu aqui, né? E também uma passagem que eu selecionei para a gente ver Jesus realmente fazendo uso das Escrituras, está lá no evangelista Lucas 24, vamos dar uma olhadinha também. Lucas 24. Aquela passagem que já após a ressurreição, tá aquele burburinho na cidade, e Jesus, já ressurreto, segue o caminho para a cidade de Emaús, né, e está ali com 2 discípulos. Lucas 24, lê para mim, por favor, irmão Adir. E ele lhes disse, ó nécios, tardos de coração, para crer que tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, por todos os profetas, explicava-lhes o que eles achavam em todas
as Escrituras. Amém, amém. Olha que Jesus diz, começando por Moisés e por todos os profetas. Pensa, gente, essa aulinha da EBD diretamente com Jesus? Que bênção, que maravilha. Ele foi ali, contando para aqueles homens, né, voltando lá nas Escrituras, dizendo, nécios, ou seja, né, seus ignorantes. Vocês não percebem que tudo que aconteceu de morrer, isso estava predito, isso ia acontecer, né? Isso se cumpriu. E esse versículo, esse capítulo todo de Lucas 24, leiam nessa tarde, que é muito interessante, tudo isso que ele fala, né? Ele vai dizer que sua morte estava predita e era necessário, e aí tem um momento em que ele fica mais um tempo, né, com esses discípulos, eles vão cear, e naquele momento, como que se lhe abrisse os olhos, eles percebem que eles estavam na presença de Jesus durante todo o tempo. E uma frase muito interessante de Cleopas, né, que é um desses discípulos, ele fala, você não lembra como o nosso coração ardia quando ele falava conosco? Né? E fica esse ensinamento para nós também. Na presença do Senhor, o nosso coração precisa de arder. Nós precisamos de arder o coração aí na presença do nosso Pai. Né? Esse Lucas 24 é muito rico, também deixo esse dever de casa aí como professora para vocês darem uma olhada nessa história toda do caminho de Emaús. Tá? Para nós agora, nós vamos ficar nessa afirmação que Jesus faz. Começando por Moisés e por todos os profetas, o que dele se achava em todas as Escrituras. Então, a gente viu aí o próprio Jesus usando as Escrituras para dizer que faziam menção à sua própria pessoa. Agora, gente, e os apóstolos? Aqueles que escreveram o Novo Testamento, também fazem uso das Escrituras? Sim. Alguns até parafraseiam, pegam textos, né, e transcrevem o texto como tal, e outros vão apenas mesmo dizendo que tudo aquilo que foi dito nas Escrituras fazem parte da história do Messias, aquele homem ali, o Messias que eles tanto esperavam. Eu escolhi ali 4 textos apenas, mas no resumo vocês têm várias referências. Gente, essa aula nossa, ela não é uma aula assim tão dinâmica. Ela é aquela aula de Bíblia mesmo, de você ler a profecia no Velho Testamento e ler a profecia, o cumprimento dela aqui no Novo. Não é das mais dinâmicas, mas é uma aula extremamente importante para a gente entender mesmo quem é esse Jesus que a gente está estudando nesse curso, né? Coloquei ali 3 textos de Paulo aos Coríntios, a Timóteo e aos Romanos. Lá no 2 Coríntios, lá em cima. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Paulo lá em 2 Timóteo, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, né? Isso aí confrontando o povo, vocês desde criança, vocês estudam as escrituras, desde a meninice, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Condicionar a fé, a salvação a Cristo, e dizendo para eles, vocês sabem isso nas escrituras desde criança, que é por meio de Cristo que vem a nossa salvação, né? Olha lá, Pedro, a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, né? A respeito dessa salvação, a salvação mediante Jesus. E aquele texto de Paulo que eu coloquei por último, ele usa um salmo, ele transcreve um salmo, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram injúrias dos que te injuriavam. Né? A gente vê também muitas vezes eles usando trechos do Antigo Testamento para embasar os seus argumentos a respeito, né, de afirmar Jesus como o Messias esperado. Nessa folha, gente, que eu deixei circulando com vocês aí, vocês vão ver que há profecias em Números, há profecias em Salmos, há profecias em Provérbios, né? Às vezes a gente pensa que profecias são só dos profetas menores ou maiores. Não. Em toda a Bíblia, há mais de 300 relatos que apontam para Jesus, tá? Cumprimento das profecias em Jesus. Essa tabela, gente, ela é riquíssima e ela está no resumo de vocês.
pelo tempo, nós não temos condições de fazer esse comparativo nesse momento, mas a gente vai poder debruçar ali um pouquinho nela. O que acontece nessa tabela aí? Ela tem um evento, e onde ele está no Antigo Testamento, e o cumprimento dele lá no Novo. Então, olha o primeiro, a inimizade entre a semente de Eva e a serpente, né, foi um que eu até usei já na introdução da nossa aula, está lá em Gênesis 3, e Lucas vai voltar a falar sobre isso. A semente de Eva esmaga a serpente, que está em Gênesis 3 também. Olha os textos do Novo Testamento que fazem menção a essa passagem. Todas as nações são abençoadas por meio de Abraão. Pelo menos um daqueles lá do Novo Testamento é imprescindível que vocês leiam, tá certo? A semente de Abraão herda a sua promessa, né? Pacto, aliança com Abraão ali. O sacerdócio segundo Melquisedeque. Gente, Hebreus 7, 8, 9, esses 3 capítulos que falam desse sacerdócio, né? O sacerdote era aquele oficiante do sacrifício. Era aquele que ia executar o sacrifício ali em lugar dos pecadores, em lugar do povo. E aí a gente tem Jesus como essa figura do sacerdócio eterno, né? Aquele que não apenas cumpriu o sacrifício, como ele mesmo foi o sacrifício. Então a gente tem em Hebreus, o Salmo 100, todos eles fazendo menção a esse sacerdócio perfeito, a figura de Melquisedeque, um tipo também que apontava para Jesus. O governante procede de Judá, né, uma profecia tão específica, né, de onde viria. E aí aquela promessa também que a gente tem a Davi, né, de que o reinado nunca sairia, né, da sua descendência. Isso está sendo dito lá em Gênesis 49, e Lucas vai fazer menção a essa passagem. A passagem do Cordeiro da Páscoa, né, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Êxodo 14, 6, esse é o único que eu escolhi para nós lermos, para a gente entender mais ou menos a dinâmica dessa tabela aí. Êxodo 16, 4, alguém abre para mim, e o outro que tiver com o microfone, vai lá em João 6, 31 a 35. A gente vai ver sobre isso de pão dos céus. Primeiro eu quero o Êxodo 16, 4. Vamos ler no Antigo primeiro, Sul, depois no Novo. 16, 4. Disse, porém, o Senhor a Moisés: Eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Isso. O pão do céu de Êxodo, o maná, aquele alimento diário, aquele que não adiantava encher o cesto para deixar para encher só no outro domingo, você tinha que pegar um por um, né? Esse pão do céu, o maná de Êxodo. Vamos ver agora o que João diz lá em João 6, 31 a 35. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Deus-lhe a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Amém, glória a Deus. Ficou claro, gente, a analogia? A gente tem no Antigo Testamento o maná, representando, né, o sustento de Deus, a confiança, a obediência. E a gente tem nesse discurso de Jesus ali em João, Jesus relembra lá no Antigo Testamento o maná, né, que Deus mandava, e fala: Eu sou o pão do céu, o pão vivo que vem do céu, né, aquele que alimenta, que supre, que sustenta, e aquela comidinha que nós precisamos todos os dias
né, na porção certa. Então, olha lá, o sangue da aliança, seguindo ali essa analogia. Opa. Ajuda aqui, Arley. Acho que travou. Aí eu fecho, começo de novo. Não quer nem sair, moça. Deixa eu só colocar grande aqui. Desculpa, gente. Analogia do sangue da aliança, que está lá em Êxodo 24, que diz respeito aos rituais ali do templo, do cordeiro, como que tinha que ser, e Hebreus 9. Hebreus 7, 8, 9 fala todo de sacerdócio, né? Remota lá as instruções de como tinha que ser o sacrifício, desse sangue expiatório, porque naquela época, só para a gente relembrar, o perdão dos pecados ele se dava por meio do sangue derramado, né? Sem derramar de sangue, não havia remissão de pecados. Então, a gente tem as instruções de Êxodo 24 sendo comparadas lá em Hebreus 9 com o próprio sangue derramado de Cristo. E o sangue expiatório também fazendo essa menção aí, que está em Levítico e textos do Novo Testamento, retomando essa instrução de novo e colocando em Jesus isso que era feito no Antigo Testamento, agora não mais necessário, porque Jesus já estava aí para cumprir, era Ele mesmo, não apenas o oficiante do sacrifício, como Ele mesmo o próprio sacrifício, né? Essa tabela é imprescindível que vocês façam essa comparação em casa, como nós fizemos esse do pão do céu, tá bom? Vocês vão fazer, né? Então tá certo. Olha lá, gente, o nascimento de Jesus. De tudo que o estudo propõe para a gente fazer esse comparativo, o nascimento eu acho que ele é riquíssimo, porque cada detalhe a respeito do nascimento de Jesus estava predito. E isso é muito importante, gente, para a gente entender o cuidado de Deus mesmo, né? O cuidado, o compromisso dele com as nossas vidas. Esse pacto que existe para que nós sejamos salvos e reconheçamos a Jesus como o Messias enviado. Então, eu peguei apenas o livro de Mateus, né, que é um que se ocupa de trazer mais detalhes a respeito do nascimento de Jesus. E aqui agora nós vamos fazer um exercício de leitura da Bíblia aí, tá? O anúncio de nascimento e nascido em Belém nós já apresentamos. Mas alguém abre para mim, por favor, em Oséias 11 e outro em Jeremias 31. Nós vamos ler apenas esses dois aí. O anúncio do nascimento está lá em Isaías 7,14. Nós já vimos lá naquelas primeiras 10 que eu selecionei, dizendo que ele nasceria de uma virgem, né, Emanuel, Deus conosco. O local do nascimento que foi predito pelo profeta Miqueias, nascido em Belém. Nós sabemos disso e Mateus também faz menção ao nascimento de Jesus ali em Belém. Jeremias 31:15. Quem está com esse texto aí para ler para nós? Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existem. Amém. Ramá era uma vila lá na região da Judéia. Então, o profeta Jeremias, gente, ele profetizou cerca de 600 anos antes de Cristo. E ele já disse que Raquel chorava pelos seus filhos que já não estariam mais ali. Então, olha só, essa matança de meninos em Belém, a gente lembra, que o rei, enciumado, preocupado com as notícias, os burburinhos de que o rei havia nascido, ele manda exterminar todos os meninos,
né? Esse evento está relacionado ao nascimento de Jesus. O profeta Jeremias, 600 anos antes, havia predito que assim seria, né? Olha lá Mateus 2, 16 a 18. Vamos fazer esse comparativo dessa profecia aí. Em Mateus 2, Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então, tá bom até aí. Então, pessoal, esse comparativo, né, de 600 anos antes, dito pelo profeta Jeremias, a gente vê aí, pela ordem do rei Herodes, essa matança de meninos, né, nessa região aí da Judéia. Agora nós vamos ver levado para o Egito, essa fuga da família de Jesus para o Egito, né, que a gente vê os reis magos ali orientando que eles não voltassem pelo mesmo caminho e eles fogem, né, para o Egito para não serem pegos aí por essa ordem de Herodes de matança. Oséias havia dito sobre isso, 715 anos antes de Cristo nascer. Oséias 11, verso 1. Alguém leia para mim, por favor. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Amém. Que coisa linda, gente. Eu penso nas pessoas recebendo aquilo sem entender nada, né? Eu o amei, o meu filho, e o chamei ao Egito. Pensa que na cabeça do povo devia dar um nó, né? Que isso? Que filho é esse? Eu chamei ao Egito. 715 anos aproximadamente antes, essa profecia se cumpre. Vamos ver Mateus 2, 14 e 15. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Amém. Né? Então, assim, eu lamento que a gente não tenha o tempo e, às vezes, a aula não seria dinâmica, vocês não iam aguentar apenas essa leitura de Bíblia aí fica um pouco cansativo. Mas, gente, quando nós nos debruçamos sobre esses escritos e fazemos realmente esse comparativo, de buscar a profecia lá no Antigo Testamento e o seu cumprimento no Novo Testamento, é algo que realmente aquece muito o nosso coração, né? A gente vê compromisso do Senhor com a nossa vida, com a sua própria verdade, porque Deus não mente, Deus não muda, Deus tem o controle do tempo e o controle das nossas vidas em suas mãos, né? Vamos lá. A infância em Nazaré, né? Mateus diz que Jesus passa a sua infância em Nazaré, que na volta do Egito ele é criado lá em Nazaré, tanto que ele é Jesus o Nazareno, né? Pela sua vivência lá em Nazaré, mas nós não temos profecia que faça menção a essa fase da vida de Jesus, isso é incerto. Mas o ministério do precursor João Batista, Malaquias já havia predito, como nós já vimos anteriormente, Mateus fala disso, o começo do ministério de Jesus nas regiões do norte, né? Jesus começa ali na região de Cafarnaum, lá para cima, e Isaías já falava isso, né? Que aqueles que estão em trevas verão a luz que brilha nas regiões do norte, e realmente é onde Jesus começa o seu ministério, nas regiões do norte. Então, gente, são muitas particularidades, né, que a gente tem, e façam isso, tá? Deem uma olhada nesses textos, façam esse comparativo, porque é muito enriquecedor. Tem um texto lá de Gálatas 4, que não está aí no slide, mas que diz assim, olha, em cada movimento, Jesus estava cumprindo um papel que havia sido previsto por mais de 1 milênio. Nenhum espaço do ministério de redenção do Messias aconteceu sem que tivesse sido antecipadamente considerado. Os meus movimentos estão friamente calculados, né? Tudo que Jesus tinha que fazer, onde nascer, como viver, como morrer, isso já havia sido anunciado. E o texto de Gálatas 4 diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, né?
Então a gente vê que todo o escopo, todo o foco do Antigo Testamento, ele ficou evidenciado ali, quando Jesus toca a terra, né? Isso é muito, muito precioso para as nossas vidas. Analogias entre Jesus e o Antigo Testamento. Gente, não apenas promessas, né? A gente tem tipos, acontecimentos, instituições. É bom nessa aula nossa de Antigo Testamento hoje, a gente pensar que não são apenas frases preditas por profetas, mas instituições, locais, o templo, a Páscoa, pessoas, tudo aquilo ali do Antigo Testamento apontava para Jesus. Essa tabela também é uma tabela muito rica. Olha lá, 4 acontecimentos que a gente tem que associar a Jesus. A criação. Jesus é o verbo de Deus, por meio de quem todas as coisas foram criadas. Né? Jesus é aquele que existe desde sempre. Né? Olha lá, o Êxodo. Qual a conexão do Êxodo com Jesus? É Jesus quem derrota todos os poderes opressores, liberta as pessoas da escravidão. O Êxodo fazendo essa figura do que Jesus representa. O Êxodo não é a libertação? Né? Quem é que nos liberta? É Jesus. A dádiva da terra. Jesus é a nossa herança e nos concede descanso dos inimigos. A Canaã prometida. Jesus, né? É onde nós encontramos descanso. A unção do rei Davi. Um acontecimento na Bíblia também, né? Importantíssimo. O que tem a ver Jesus com o rei Davi? Qual que é a associação que a gente faz? Além de serem da mesma cidade, né? Davi também nasceu em Belém. Jesus é o rei messiânico ungido, filho de Davi. O retorno do exílio. Jesus traz perdão, restauração a Deus e uma nova aliança. Então, acontecimentos que a gente tem ali, né? Sempre citados, que a gente conhece do Antigo Testamento, são todos símbolos que estão conectados com Jesus. Isso é muito interessante, não é, gente? Olha lá as pessoas. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. As pessoas. Adão. Vamos ler junto? Adão. Jesus é a imagem perfeita de Deus. Noé. Jesus resgata do juízo. Abraão. Melquisedeque ou Arão, sacerdotes. Sumo sacerdote perfeito. Moisés. Jesus é o libertador do seu povo e o mediador da nova aliança. Olha, gente, que precioso, né? Moisés que libertou o povo. Jesus é o libertador do seu povo. Josué. Jesus, a forma grega de Josué, é o salvador e líder do seu povo. Davi e Salomão. Jesus é o rei ungido de Deus. Esther, mulher, tem associação, tem conexão com Cristo? Vamos lá, Esther, que salvou o seu povo ao risco, custo da própria vida. Né? Essa conexão de Jesus aí, essa simbologia, isso que apontava para a figura de Jesus. E algumas instituições. A Páscoa. Jesus é o cordeiro do sacrifício, cujo sangue protege da morte. O templo, olha, um lugar, o templo, o sacerdócio, o sacrifício, o que que nos diz isso? Jesus é o lugar por meio de quem encontramos expiação perfeita, perdão e acesso à presença de Deus, né? Todo essa devoção que existia do templo, né? Daquele lugar, do templo. Jesus é este lugar. Né? Jesus é onde nós temos acesso à presença de Deus, é onde nós temos a expiação perfeita, né? O sangue derramado ali para nos purificar. E o jubileu, né? Jubileu, para a gente lembrar, era aquele ano, né? Que acontecia a cada 50 anos, onde as pessoas recebiam
a libertação, suas dívidas, né, eram perdoadas, as terras eram devolvidas para os seus donos, aquele ano de refrigério, né, que era tão aguardado, o que o jubileu tem de conexão com Jesus? Vamos lá? Jesus é aquele que traz libertação e restauração aos escravizados. Então, queridos, a gente precisa ter certo que tudo que aconteceu ali no Antigo Testamento, do Pentateuco, que era que o povo tinha acesso, aos profetas que vieram depois, tudo, quer fosse um local como o templo, quer fosse um evento como a Páscoa, ou quer fosse pessoas, personagens ali, tudo aquilo de alguma maneira apontava para Jesus. Era um símbolo, era um tipo, era algo que estaria conectado com aquilo que o Messias ia representar na terra, né? O estudo traz para nós que o Antigo Testamento, ele se cumpre em Jesus. Ele apontava, ele era esse plano de redenção. Porque o que a gente tem no Novo Testamento? A gente tem a criação, a queda, não é isso? E a promessa de restauração. Né? São esses os eixos aí dos escritos do Antigo Testamento. A criação, a queda e a promessa de restauração. O Novo Testamento vem cumprir. É onde a gente tem o cumprimento desse pacto. É onde a gente fala de nova aliança. Onde a gente fala de remissão de pecados. Onde esse compromisso de Deus lá de Gênesis 3, da queda do homem, de enviar aquele que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, que derrotaria o poder de Satanás, a gente tem esse cumprimento disso tudo no Novo Testamento, né? Coisa maravilhosa para a gente entender estudando evangelhos. Nós vamos falar um pouquinho agora do pacto de redenção, né? Que é isso que eu já comecei a entrar aqui com vocês. Aqueles que tiveram um encontro com Jesus no Novo Testamento, todos aqueles que tiveram contato com o Senhor, viram com toda clareza como o Deus que conheciam tão bem das Escrituras, aqueles textos que eles sabiam de cor, né? Aquilo que eles tinham convivência e conhecimento desde a meninice, né, gente? As crianças dizem, os judeus, se não me engano, com 12 anos, não tem muito bem certa da idade, mas eles passam por um teste onde eles comprovam, né, que eles sabem os escritos do Pentateuco, que eles sabem de cor, eles recitam, eles são sabatinados. Se não me falha a memória, com 12 anos mesmo, não é, pastor Arley? Com 12 anos sabe aquilo tudo de cor, né? A gente está aí, às vezes, nos 40, e para ler a Bíblia toda é uma luta, um custo. Mas tá bom, né? O povo judeu, ele tem esse interesse por conhecer a palavra, por sabê-la de cor e tudo mais. Então, aqueles que tiveram contato com Jesus no Novo Testamento, pessoal, e que conheciam, né, tão bem as escritas lá das Escrituras do Antigo Testamento, eles sabiam que Jesus estava fazendo o que Deus fazia em Jesus e por meio de Jesus, era aquele mesmo que veio para cumprir. Era o Messias que eles tanto esperavam, né? Quem teve esse contato com Jesus ali e que estava com seu coração aberto para aceitá-lo, para conhecê-lo, não tinha como a pessoa que conhecia os escritos com tanto zelo ver aquele homem fazendo aquelas coisas e que aqueles textos já diziam que seria daquela maneira e aquela pessoa ainda não reconhecê-lo como Messias, né? Esse não reconhecimento, a gente vê também que era a mão do Senhor, né? O endurecimento do coração ali para que o plano se cumprisse da maneira como estava predita. Porque é como se fosse muito óbvio para que ninguém cresce, né? Como vocês não creem, se é isso que vocês estudam desde criança? Não é verdade? Então, o que acontece? As coisas do Antigo Testamento, elas vêm para explicar muitos aspectos do significado do nascimento, da vida, da morte, da ressurreição
e da ascensão de Cristo, né? Essas analogias que a gente tem feito desde que a nossa aula começou, são esses tipos, que eles prenunciam o próprio Cristo. Os eventos, os lugares, os personagens, todos para prenunciar a figura de Cristo. Olha lá sobre o pacto da redenção. Apocalipse 13, 8. Leiam para mim, por favor. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Pessoal, Deus já tinha certeza do que ia acontecer com cada um de nós. A nossa condição de pecadores. E o amor é tão grande que desde o começo, né, desde Gênesis 3, a gente já tinha esse plano B. Esse plano de resgate para a nossa vida. Isso é maravilhoso da gente contemplar. Isso diz respeito ao amor que Deus tem por cada um de nós. E de Jesus assumir essa condição de servo, como disse Isaías, né? Do servo sofredor, que ia se dar a si mesmo por cada um de nós. Deus moveu o mundo ali, de forma que no tempo certo, né, Jesus tocasse essa terra. Ele deu sinais, deu spoilers, o Antigo Testamento inteiro, de como seria isso. E a nós, diante desse pacto de redenção, é aguardar ansiosamente essa segunda vinda de Cristo, que também está predito. Que também está predito. Hoje, esse curso nosso, nós estamos nos debruçando sobre a primeira vinda. A primeira vinda do Senhor. O Evangelho conta como foi essa história de Deus, de Jesus Cristo aqui na terra. Esse Messias que veio cumprir. Mas nós aguardamos a segunda vinda, né? Onde nós seremos salvos. Essa certeza, essa crença, é impossível você querer crer no Novo Testamento, desconsiderando o Antigo. Às vezes as pessoas dão pouco valor. Isso é de outra época, isso não se aplica mais. Não é assim não. Nós cremos que Deus não muda. Deus não muda. E nós precisamos estar atentos. Na cruz de Cristo, eu encontro a minha salvação. Foi por isso que nós hoje temos acesso a Deus, né? Por isso que o véu do templo se rasgou, por isso que nós somos redimidos dos nossos pecados. A função de Jesus é tocar aqui nessa terra, cumprir o que Deus havia dito desde a criação, né? Permitir que nós tivéssemos acesso a esse encontro com o nosso Deus. E nós, muitas vezes, subestimamos, né, o que Jesus fez por nós ali, o que Ele representa e como que, desde o começo, isso já estava desenhado que assim seria. A gente fala de Gênesis, mas a gente termina o estudo de hoje com Apocalipse, com esse cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O eixo central da Bíblia é Jesus. De Gênesis a Apocalipse, ele aponta para Jesus, né? Como esse Messias que nós esperamos tanto, almejamos e queremos tanto, né? Nós vamos concluir aqui, gente, a nossa aula. Vocês têm alguma coisa para perguntar, para acrescentar? Diz que essa turma aqui é bastante falante, Arley. Cadê os falantes dessa sala? A professora não deixou, né? Metralhou todo mundo. Não é? A aula hoje, gente, ela é uma aula um pouco dinâmica, porque realmente a gente precisa de fazer esses comparativos de textos, né? Mas olha só, eu gosto de concluir a nossa aula com um texto aqui que tem... fala muito no meu coração, gente. É gostoso quando a gente para estudar, que realmente a gente alimenta muito, né? Nossa salvação é algo que Deus tem planejado por um longo tempo. Fora de tempo, para ser exato. Nos conselhos da eternidade, em um pacto entre 3 pessoas da Trindade, a saber, o pacto da redenção. Né? Pensa ali essa reuniãozinha, como é que nós vamos salvar esse povo? Vamos pensar um jeito aqui, vamos juntar aqui para decidir como é que nós vamos fazer isso. E Jesus, eu vou. Eu vou. Então, é essa ideia, né, de que esse pacto,
para que nós fôssemos resgatados do nosso pecado e não perdêssemos a nossa salvação, né? Proclamarei o decreto do Senhor, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança. Esse é o Salmo 2. E as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerá e as despedaçarás como um vaso de oleiro, né? Esse texto aí ilustrando esse pacto da redenção. Minha última fala com vocês nessa manhã, gente. Eu vou parafrasear um clérigo anglicano inglês. Ele diz, o nome dele é Christopher Wright, né? Um erudito, um estudioso muito respeitado aí do Antigo Testamento. Olha que lindas as frases dele. O Antigo Testamento é uma jornada que conduz a um destino. E esse destino é Jesus Cristo. Foi uma jornada bem longa, com muitas voltas e curvas, paradas e partidas. Essa jornada foi interrompida e ameaçada por todo tipo de coisas e pessoas. Essa jornada envolveu a história de uma nação inteira, Israel, inserida na história de muitas outras nações. Você que está aí nesse banco, quem está lá na internet, não importa onde você entra nessa jornada, se perto do início, no meio ou chegando ao fim. A direção é sempre a mesma. Trata-se da história de Deus conduzindo o povo dele e ao Messias de Deus, Jesus de Nazaré. Essa é a direção constante do movimento. Jesus é o destino. O Antigo Testamento conta a história de Jesus completa. Maravilhoso isso, não é? Então, gente, sim? Antes. Os achados do Mar Morto. Sim. É verdade. É verdade. Existe o critério, né, que eles utilizam para identificar um escrito como tem veracidade ou não tem veracidade. Esses escritos antigos, eles são considerados legítimos pela quantidade de cópias que são encontradas, né? Então, quanto mais cópias se encontra de um determinado livro, aquilo serve para legitimá-lo. A turma que fez já o curso de bibliologia pode falar disso com mais propriedade. E esses escritos do Mar Morto, realmente, eles são assim como uma preciosidade, né, que vem tanto tempo, o intervalo de tanto tempo, as cópias estão ali dizendo da mesma maneira. Então, gente, é isso, né, que tenha ficado para cada um de vocês, que o Antigo Testamento, quer seja em pessoas, em eventos, em profecias, ele sinalizava para Jesus, né? Jesus veio cumprindo aquilo que estava predito, né? Isso é para alimentar nossa fé, aquecer o nosso coração e realmente a gente saber do amor de Deus e do compromisso dele com a vida de cada um de nós, né? Deus não precisava de deixar profecias, ele precisava apenas agir. Mas que para as pessoas não tivessem dúvidas de que ele estava atrás daquilo, que ele estava regendo, a gente ainda tem isso, né? Então que os escritos do Antigo Testamento possam ser alvos da nossa leitura, da nossa meditação e realmente alimentar a nossa fé em Jesus como Messias enviado por Deus. Amém? É verdade. É verdade. É verdade. A nossa aula toda, gente, essa aula de profecias, ela é uma aula de fazer analogias e comparações, né? Ela flui dessa maneira. Nós buscamos o texto lá no Antigo Testamento e vamos observar o seu cumprimento no Novo Testamento.
Então, esse dever de casa fica para vocês. Nós sorteamos alguns aqui, mas realmente todos eles, irmão Adir, pastor Rimar aqui, ó, cortar meu pescoço. Mas façam isso em casa, amém? A aula de hoje tem dever de casa, hein, gente? Se não fizer o dever, vai ficar de castigo domingo que vem. Vamos orar então, para a gente encerrar? Deus, obrigada, Senhor, pela tua presença, pela tua palavra. Obrigada, meu Deus, pelo teu compromisso, pelo teu amor para com as nossas vidas. Te louvamos, te agradecemos por ter enviado Jesus. Obrigada, Senhor, por cada um, pelo teu Espírito, para deixar esses registros para nós. Que eles venham alimentar a nossa fé. Meu Deus, que a tua palavra nos transforme a cada dia. É o que te em nome de Jesus. Amém.